nome, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és o nosso Pai, nosso amado Pai. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te servir. Nós estamos aqui para Te adorar, Paizinho. Do meu amado, como espero o dia
desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. O dia em que verei a face do meu amado, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Nós te desejamos, nós desejamos a tua presença, Senhor. Oh, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre nós. Nós te adoramos, Jesus. Por Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Cante. Ele, bem bonito, vá. Por Ele Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Diga soberano, soberano em poder, Ele virá. Oh, aleluia. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Só você, vai. E é Ele, bem bonito. Por Ele. Por Ele. Tá fraco, hein, igreja? Tô nem ouvindo tua voz. Levanta tua voz para Ele ouvir. Agora vai, diz. Perdendo tudo. Aleluia. Levanta tua mão direita, canta. Ele virá. Ele virá. Soberano em poder. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. mais uma vez. Ele virá. Aleluia. Soberano em poder. Ele virá.
e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é dono dos meus dias. Dê a maior salva de palmas que você puder ao Senhor, ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, igreja, que bom que você está aqui. Seja uma noite cheia do Espírito Santo de Deus, amém? Repleta dessa alegria santa que é servir na casa do Senhor. Glória a Deus. Quero chamar a criançada bonita já para a oração. Amém? Vamos levantar nossas mãos. Pai, primeiramente, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada criança, Senhor, que está aqui essa noite, Deus. Venha abençoando a cada uma delas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Acampa os teus anjos, Deus, sobre a vida deles, Deus, em nome de Jesus, Senhor. E eu te peço, Deus, que a palavra de hoje, Senhor, venha dar entendimento, Senhor, para cada criança que está aqui essa noite, Deus, Pai. Que elas venham compreender, Senhor, cada palavra, Senhor, que vai ser dada, Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha abençoando, Deus, aquelas crianças que não puderam vir hoje, Senhor. E muitas crianças, Senhor, que de alguma maneira está passando por alguma situação nesse momento, Deus, Pai. Manda anjos, Deus, sobre a vida de cada um deles, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, desde já, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dizimar? Bora ofertar? Quem se alegra com esse momento? Só os fiéis, irmão. Esse momento só é bom para os fiéis. Os que não são fiéis detestam esse momento, que é um momento que mostra a sua infidelidade. Então, a palavra fala que a alma alegre, a alma do homem alegre, aformoseia o rosto. E é nesse momento que a gente pode ver se a nossa alma está alegre, quando nós falamos de dízimo e oferta. Então, dízimo e oferta é do nosso coração para Deus um motivo de agradecer, de gratidão. E eu quero que essa noite você medite sobre isso. Você é grato? Realmente grato? Então não há peso no dizimar e no ofertar. Então você que quer ofertar, você que quer dizimar, levante suas mãos. Você que vai fazer pelo Pix, está aí nas TVs. Enquanto você faz a sua oferta, dá o seu dízimo, nós vamos cantar uma canção em adoração. Aleluia. Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço.
Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Vamos ficar de pé. Levante sua mão, levante sua oferta, levante seu dízimo. Pai, nós te entregamos nosso coração. E diante daquilo que nós temos colhido de Ti, toda providência, toda graça, todo amor, nós estamos aqui essa noite dispostos a devolver o que Te é devido. E nós Te agradecemos, isso assim pelo nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, traga seu dízimo, traga sua oferta. Adore, adore. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Deus é bom e maravilhoso. Ontem tivemos um evangelismo muito lindo ali na praça do hospital, né? Eu queria uma salva de palmas bem forte para os meninos que foram, que evangelizaram. Que Deus possa estar capacitando vocês cada dia mais para isso, né? Para cumprir as missões. Lembrando que missão não é simplesmente fazer um movimento em praça. Missão pode ser você visitando um amigo e ajudando ele, e principalmente levando uma palavra, amém, irmãos? Então que isso fique no nosso coração, que você também é convidado a ser um missionário. Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos num culto precioso, né? Que é o culto de Santa Ceia. Culto maravilhoso, de celebração ao Senhor. Por tantas coisas, né? Que Ele tem feito na nossa vida. Pelo amor que Ele tem por nós, que foi derramado naquela cruz. Quantas coisas nós teríamos para agradecer ao Senhor nessa noite. E glórias nós damos a Ele pela estarmos aqui nessa noite para cultuá-lo, para entregar a Ele a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor. Entregar a nossa vida mais uma vez nas mãos desse Deus maravilhoso. Amém?
Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3. Antes eu queria orar junto com você. Coloca as mãos no seu coração. Peça para que o Senhor fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua presença. Nos rendemos, Senhor, à Tua vontade. Pai, sensibiliza os nossos ouvidos nessa noite para ouvir a Tua voz. Sensibiliza os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, prepara o nosso coração como uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. E que essa palavra ela venha frutificar na nossa vida, que ela venha dar muitos frutos e traga transformação sobre nós. E traga libertação na nossa vida. Ah, Deus, que essa palavra, Senhor, traga renovação da nossa mente, do nosso coração, fortalecimento da nossa fé em nome de Jesus. Faz a Tua vontade nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor encontre no nosso meio liberdade para agir, para operar, para fazer o Teu querer, Senhor. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 3. Quando a gente lê ali os evangelhos e a gente encontra ali aquela parte em que Jesus foi tentado, a gente consegue ver o quanto o diabo ele é sujo. Ele tentou Jesus ali no momento mais em que Jesus estava ali num ponto muito fraco, porque Jesus estava ali de jejum, estava com fome, estava com sede ali, e o diabo foi naquele momento exatamente tentar Jesus para que ele caísse nas ciladas dele. E da mesma forma que Jesus foi tentado, nós também somos. Todos os dias, o tempo todo, o diabo vem tentando os filhos de Deus. Para que o diabo vem nos tentar? O diabo vem nos tentar para medir a nossa fé, para saber até onde vai a nossa fé. Que nós dizemos que temos fé em Deus, que confiamos no Senhor, e o diabo todos os dias ele vem nos tentar para saber a medida da nossa fé, o tamanho do nosso amor, até onde vai esse amor. Você não diz que ama tanto a Deus? Até onde vai a sua fidelidade a esse Deus? E é por isso que ele nos tenta tanto todos os dias. E lá em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, fala uma história muito tremenda, que eu acredito que todos já conhecem. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusesse na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas,
quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras e das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Gente, eu estou lendo na NTLH, tá? Que ela é bem mais clara. E a gente vê aqui uma história muito tremenda, porque ali um rei comanda todo um território, mandou fazer ali aquela estátua para ser adorada, e todos teriam que obedecer. Mas a nossa vida, ela é feita de escolhas. A toda hora nós precisamos escolher alguma coisa. Toda hora precisamos escolher a roupa, o que vamos fazer, como vamos fazer, por onde vamos, para onde ir. Toda hora nós precisamos escolher alguma coisa na nossa vida. Isso é natural da humanidade, né? Porém, quando conhecemos a verdade das Escrituras Sagradas, não há escolhas, há princípios. E é sobre isso que o Senhor tem colocado no meu coração para trazer essa noite. Vamos falar sobre escolhas e sobre princípios. Aqui, aquelas pessoas estavam ali diante de uma ordem do rei Nabucodonosor para adorar aquela estátua. E as pessoas elas tinham ali uma escolha a fazer: adorar ou não adorar. Aí vamos para frente, vamos lá para versículo 8. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Sabe o que me chamou mais atenção nesse capítulo 3 dessa história tremenda? O que me chama mais atenção é o versículo 16, 17 e 18. É o que me chama mais atenção. Preste atenção que aqui o rei mandou fazer uma estátua de ouro. E muitos ali se ajoelharam diante da estátua. Mas aí teve 3 homens em uma multidão que não se ajoelhou diante da estátua. E o rei mandou chamar esses homens. E olha só o que eles responderam para o rei. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei,
nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas para o Senhor, porque havia homens corajosos aqui no meio de uma multidão. Haviam 3 homens corajosos no meio de toda aquela multidão. Aí aqui uma diferença muito grande, porque havia uma estátua para ser adorada, em que o rei mandou que todas as pessoas adorassem aquela estátua, e que se alguém desobedecesse, ia para a fornalha. Aí é uma grande diferença, porque aquela multidão, para toda aquela multidão, era uma escolha que eles tinham, de adorar a estátua ou não adorar. Mas diante daqueles 3 homens, não era apenas uma escolha que eles tinham que fazer, adorar ou não adorar. Diante daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, havia um princípio na vida deles. Não era simplesmente uma escolha. Será que eu vou adorar essa estátua? Eu estou com medo de ir para a fornalha. Será que eu adoro? Diante daqueles homens não havia escolha. Não tem como eu escolher algo que já tem um princípio gravado, travado dentro de mim. Não tem como eu adorar uma estátua se esse princípio da verdade, da palavra do Senhor, do Deus verdadeiro já está dentro de mim. Então não tem mais escolha. É simplesmente um princípio que já está dentro de mim e que esse princípio não deve ser quebrado nunca. Para aqueles 3 homens, por eles conhecer a Deus verdadeiramente, não se tratava de escolha, e sim do princípio que já havia ali dentro do coração dele. E os princípios não devem ser quebrados nunca. Por isso que há uma grande diferença entre escolhas e princípios. Até que ponto nós somos fiéis a Deus? Até que ponto eu digo que amo a Deus, mas esse amor vai até onde? Até onde eu sou capaz de obedecer ao meu Deus? Até onde eu sou capaz de enfrentar alguma coisa por amor a Deus? Até onde eu vou por esse Deus? Porque há uma diferença grande entre eu escolher adorar uma estátua ou não adorar. Há uma diferença em eu vir para o culto. Eu tenho que escolher hoje, domingo, eu ir para o culto ou eu ficar em casa descansando. Há uma escolha, gente, diante dessa situação. Diga para mim, dentro do seu coração. Será que aí eu vir para o culto aos domingos, isso é uma escolha que eu tenho que fazer? Ou isso já deveria ser um princípio que já está dentro de mim, que eu não posso quebrar de jeito nenhum? Então há uma diferença, porque nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, nossa, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, tantas palavras lindas que nós dizemos para o Senhor, mas na hora de chegar diante de situações como esses homens aqui, diante de certas situações, nós temos a opção de escolher.
Sendo que nós, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo o Deus verdadeiro, aquele que morreu por mim e por você, se nós já conhecemos Ele, não há mais escolha, nem para mim, nem para você. Não tem como mais eu escolher algo que eu sei que é errado. Não tem como eu escolher ficar em casa em pleno domingo, sabendo que o meu princípio é ir à casa do Senhor adorá-lo. Não tem como eu fazer essa escolha. Ah, porque eu estou cansado. Gente, quem aqui, pelo amor de Deus, não trabalha? Todos nós trabalhamos, sabe? Todos nós trabalhamos, temos os nossos afazeres, temos as nossas dificuldades. Quem aqui não passa por dificuldade, gente? Quem aqui não tem problema na sua casa? Quem aqui não passa por problemas? Todos nós temos problemas, dificuldade do mesmo jeito. Mas há uma situação que nós temos que diferenciar hoje nesse culto. Há uma situação de eu escolher. Tem coisas que eu posso escolher, mas tem coisas que eu não devo escolher, porque não tem escolha mais. É um princípio que já está dentro de mim. Aí é uma diferença, porque eu fui pesquisar para poder falar direitinho. O que é escolha? A escolha é o ato de selecionar, de optar ou preferir. Então, quando eu escolho alguma coisa, eu estou selecionando, eu estou optando por isso ou por aquilo, eu estou preferindo isso ou aquilo. Isso é uma escolha. Mas para nós que conhecemos a Deus, não há mais como selecionar eu fazer a vontade do Senhor ou eu fazer o errado. Não há como optar obedecer a Deus ou desobedecer. Não há como preferir, Senhor, eu prefiro fazer a minha vontade ou fazer a tua vontade. Não tem como, não tem mais seleção, não tem mais opção, não tem mais preferência. Quando nós descobrimos a verdade e o único Deus verdadeiro. Então essas são as escolhas que não faz parte mais da nossa vida. E o que são princípios? Presta atenção, o que são princípios? Princípios são valores éticos, morais, são padrões de comportamento que guia as atitudes de uma pessoa. Princípios definem as leis fundamentais que servem de alicerce para a vida de alguém. É completamente diferente de escolha. Se você for olhar entre princípio e escolha, depois você pesquisa lá para você ver direitinho. Como há uma diferença muito grande. E esses versículos que me chamaram mais atenção, que é o 16, 17 e o 18, que nós acabamos de ler. Nós somos levados todos os dias a fazer escolhas, todos os dias. Nós escolhemos a roupa que nós vamos trabalhar, nós escolhemos a roupa que nós vamos para o culto, nós escolhemos a comida que nós vamos comer. Isso são escolhas, que é natural. Nossa, isso nós podemos escolher. Mas, quantas vezes o diabo nos tenta oferecendo, preste atenção nisso, que foi o que Deus falou no meu coração. Quantas vezes o diabo tenta a mim e a você, oferecendo colo para o nosso ego, oferecendo colo para o nosso orgulho, oferecendo colo para a rebeldia, que muitas vezes quer aflorar dentro de nós, oferecendo colo para a nossa carne. E nós somos tentados a aceitar esse colo de Satanás. Nós somos tentados todos os dias a aceitar esse maldito colo de Satanás. Porque isso nos dá prazer.
Quando o diabo vem e nos oferece um colo para massagear o nosso ego, o nosso orgulho, a rebeldia, a nossa carne, isso nos dá prazer porque nós somos humanos. Isso nos dá prazer como seres humanos. Mas isso também é brincar de religião. Sabe, quando eu estou diante do Senhor e eu posso fazer as minhas escolhas, significa que eu estou brincando de religião. Eu saí daquela religião, eu vou para essa aqui é mais legal, tem gente legal, algumas coisas são legais, então eu vou para essa aqui. Quando eu não estiver gostando dessa religião, eu vou para aquela outra que é mais legal ainda do que essa. Isso é brincar de religião. E deixa eu te dizer, o Senhor não escolheu você, meu querido e minha querida, para brincar de religião. O Senhor não te escolheu para você aceitar o colo de Satanás quando ele vier te oferecer. O Senhor não te escolheu para você viver fazendo escolhas erradas. Quando o Senhor te escolheu, Ele te deu um princípio a você e a mim. Um princípio que quando nós conhecemos a Deus, nós já sabemos o que é o certo e o que é errado. O Senhor não nos chamou para fazer essas escolhas, porque Ele já colocou esse princípio dentro do nosso coração. Quando nós entendemos que ao conhecer a Deus verdadeiramente, nós temos princípio e que não deve ser quebrado nunca. Sabe, é muito interessante aqueles homens, porque de um meio de uma multidão, porque eu acredito que não eram poucas pessoas que estavam ali. Eu acredito que era uma multidão de pessoas, e ali quando aquela trombeta, os sons musicais começaram a tocar ali, todos com medo da fornalha, todos com medo de morrer, se ajoelharam na mesma hora, sem nem sequer pensar, só pelo pavor e o medo de ser morto. Aí Deus coloca princípio no coração de 3 homens ali: Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 homens que talvez se fosse nós teríamos medo até de ser lixado ali no meio daquela multidão. Mas eles tinham um princípio tão firmado no Senhor, tão firmado, que uma das coisas mais tremendas quando eles falam, quando eles respondem ao rei: pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que nós não prestaremos culto ao seu Deus. Mesmo que eu morra, mesmo que o Senhor não nos salve, mas o princípio que Deus colocou, o princípio que o Senhor colocou no meu coração, isso não vai ser quebrado. Não é com medo de uma fornalha, não é com medo de um vírus da Covid, não é por causa de qualquer situação como essa que eu vou quebrar o meu princípio que Deus colocou no meu coração. E mesmo que Deus não me salve, mesmo assim, nós não nos prostraremos à sua estátua, ao seu Deus. Nós não devemos quebrar esses princípios que o Senhor tem colocado em nós nunca. Porque eu amo a Deus, independente de qualquer situação que acontecer na minha vida. Eu amo a Deus. Independente de qualquer coisa que aconteça, mesmo que Ele não me salve, ainda assim eu continuarei amando o Senhor e adorando a Ele. Sabe uma pergunta que eu me fiz na hora que eu estava fazendo essa palavra, eu quero fazer para você. Você tem essa convicção dentro do seu coração
que em uma situação difícil, se você tiver uma situação difícil parecida como essa, que você diz que ama a Deus, que adora o Senhor, aleluia, e que quer obedecer ao Senhor, mas no meio de uma situação difícil, será que você tem essa convicção dentro do seu coração? Que você ama o Senhor, independente de qualquer situação. Você vai adorar o Senhor, independente de qualquer situação. Você vai adorar o Senhor se você estiver doente. Se você estiver com os dias contados para morrer com aquela doença, você vai adorar o Senhor? Será que você é capaz de adorar o Senhor, mesmo sabendo que o Senhor não vai te curar daquela doença? Mesmo assim, você vai adorar Ele até o último respirar seu? Será que se você estiver numa situação muito difícil, entre a vida e a morte, numa situação de família, você vai adorar o Senhor mesmo sabendo que se Deus não quiser, Ele não vai fazer? Você tem essa convicção no seu coração, que você ama a Deus acima de qualquer situação? Porque o diabo está aí, querendo nos provar todos os dias, querendo saber se esse filho de Deus é realmente fiel a Ele, querendo saber se nós realmente amamos esse Deus como nós dizemos. O diabo quer medir a nossa fidelidade ao Senhor todos os dias, quando Ele coloca diante de nós o banquete dEle. E Ele quer saber se nós vamos aceitar o banquete dEle por temor, ou se nós vamos levar o nosso princípio adiante. Se Ele fizer, há uma convicção dentro do nosso coração que tem que ser, se Ele fizer, que tem até um louvor que fala sobre isso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus. Você tem essa convicção dentro do seu coração? Que as orações que você faz ao Senhor, talvez há tantos anos, que ainda o Senhor ainda não trouxe a resposta, não trouxe a vitória para aquela sua oração. O Senhor não te respondeu ainda, o Senhor não ainda trouxe a provisão que você precisa. E você já tem orado tantos anos. E se o Senhor não te der? E se o Senhor não trouxer a provisão que você quer? E se Deus não te abençoar com essa bênção que você tanto pede a Ele? Ele vai continuar sendo teu Deus? Você vai continuar amando, adorando a Ele, servindo a Ele, falando dEle? Você lembra daquela cantora Ludmila Feber? Aquela mulher estava com os dias contados. Ela estava doente. Mas olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. A mulher continuava adorando o Senhor por onde ela passasse. Ela continuava falando de Deus, que Deus cura, mesmo Deus não tendo curado ela. Ela continuava falando que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, mesmo ela não tendo recebido a cura. Isso é princípio. Ela descobriu o Deus verdadeiro, que Deus é para ela. E nós temos que descobrir que esse Deus é para nós. É um Deus verdadeiro, não é uma estátua, não é um pedaço de pau. É um Deus que fala, um Deus que faz milagre, um Deus que ressuscita. Se Ele quiser fazer, Ele faz, mas se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Ele é o nosso Deus poderoso, mas cabe a nós, como filho de Deus, obedecer a Ele. O Senhor não espera ter chamado eu e você para fazer parte desse reino tão precioso. O Senhor não espera que a gente venha para cá, para o reino de Deus, não estou falando para a igreja, mas fazer parte do reino dEle. Para que Ele venha só fazer a nossa vontade, não. Ele até vai nos abençoar, Ele até nos abençoa, Ele até realiza nossos sonhos. O Senhor dá tantos livramentos para nós, o Senhor cuida da nossa casa, da nossa família, tantas coisas que o Senhor já faz.
Mas o Senhor não nos chamou somente para nos abençoar, não. O Senhor nos chamou para nós também obedecer a Ele como o Pai que Ele é. Um Pai que cuida dos seus filhos. Lá no versículo 19... Versículo 19. A partir do versículo 19 diz assim: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso. Quando os homens falaram que não ia se prostrar à estátua, né? Então, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como então eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei: eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece o anjo. Glória a Deus. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Esse Deus é poderoso. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. E o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como estes. Aleluia, glória a Deus. Glória, 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 glória a esse Deus. E para terminar esse capítulo, então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Sabe, meu querido, Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus lá do passado, aquele lá do início, aquele que mandou Noé fazer aquela arca, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que levantou
ossos secos e fizeram criar vidas. É o mesmo Deus que continua operando hoje. Ele sempre será o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, o mesmo hoje, sempre será o mesmo Deus. Quando nós somos fiéis a Ele, nós não quebramos as leis que são alicerçadas no nosso coração. Quando nós conhecemos verdadeiramente esse Deus, o princípio que Ele colocou em nós, ele é fundamental para a nossa vida, para que a gente não venha quebrar. Deus, Ele sempre mostra seu poder através da nossa fidelidade. Sabe, cada vez que nós somos fiéis ao Senhor, seja qual for a situação, o Senhor vai mostrar o seu poder. E não é só para mim, não é só para você, é para todos aqueles que estão ao redor, olhando para nós. O Senhor vai mostrar o seu poder da mesma forma que Ele fez com aqueles 3 homens. O Senhor mostrou que havia um 4º homem dentro da fornalha com eles. E era esse 4º homem que guardou, que protegeu. Foi esse 4º homem que fez com que o rei Nabucodonosor desse uma ordem para que o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse respeitado. Respeitado em toda aquela província. O rei deu essa ordem para que todos pudessem respeitar o nosso Deus verdadeiro. Sabe, nós temos visto tantas coisas hoje. Se você for para a internet ver as notícias que não são muito boas, e a gente começa a ver tantas coisas acontecendo. É terremoto, é guerra, é vendaval, Você deve ter visto o que está acontecendo hoje. As notícias em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Coisas que não são legais, coisas que não são boas. A natureza. Não vou entrar em detalhes, mas você deve saber o que está acontecendo em todo o mundo. Sabe? Não é tempo de brincar mais de ser religioso. Brincar de religião. Sair daquela, vou para essa aqui que é legal. Não. Não é tempo mais de brincar. É chegada a hora de se consertar com Deus. Sabe, a gente pode talvez até pregar para as pessoas lá fora e dizer assim: ei, recebe Senhor na sua vida, Jesus como Senhor e Salvador, se conserta com Ele. Mas muitas vezes nós, dentro das igrejas evangélicas, estamos precisando nos consertar com o Senhor. Porque não é simplesmente vir ao culto todos os domingos e achar que nós estamos de boa com o Senhor. Achamos que a nossa vida com o Senhor, nós estamos assim com Deus. A nossa vida está consertada com o Senhor por vir aos cultos. Não é sobre isso, não é isso. Não é isso. Sabe, é chegada a hora de se consertar com Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de nos arrependermos, igreja. Nós, igreja do Senhor Jesus. Nós, os crentes, nós, os evangélicos. É tempo de nos arrepender dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Nós nos levantamos e pecamos contra o Senhor todos os dias da nossa vida. É tempo de nos arrepender, igreja do Senhor. É tempo de se reconciliar com Ele. É tempo de buscar mais a Deus. Não é tempo de aproveitar a vida. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, depois de amanhã. É tempo de preservar os princípios que Deus tem colocado no nosso coração. Preservar os princípios. Eu ia ler outra parte bíblica, mas eu não vou ler, mas é uma parte que fala lá em Lucas, que fala sobre o fim dos tempos, em que Jesus fala que
é tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos o Senhor. Esse é o tempo de nós buscarmos o Senhor. Sabe, no mundo inteiro, quando você vê as notícias, você vê os sinais que estão acontecendo, sinais que é tempo de arrependimento, sinais que é tempo de nos arrepender e de nos voltarmos para o Senhor. Mas sabe qual é o nosso primeiro passo de nos arrependermos? É primeiro reconhecer que nós somos pecadores. Sabe por quê? Há um grande problema dentro das igrejas evangélicas. As pessoas estão dentro das igrejas frequentando os cultos e acham que já estão salvos. O problema é porque nós estamos dentro das igrejas e nós não reconhecemos que temos pecado. Nós achamos que por estar em um culto ou por dizer que eu sou crente, eu já estou salvo. Isso é uma mentira de Satanás. Porque nós temos que nos arrepender todos os dias da nossa vida. Por que é tão importante o devocional? Por que nós falamos tanto sobre isso? Foi algo que o Senhor colocou no nosso coração para essa família. E nós falamos e falamos e vamos continuar falando e falando até eu morrer. Porque o devocional é a chave para tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Sabe? É importante nós fazermos nosso devocional, porque se eu leio a palavra, essa palavra, ela vai me confrontar. Eu não sei se acontece com você ou se é só comigo, mas a palavra de Deus, quando eu leio e quando Deus fala comigo, a maioria, 99%, é o Senhor me confrontando. 99% é o Senhor me confrontando para que eu mude. Só que nós muitas vezes queremos ler a palavra e queremos que o Senhor venha e passe a mão na cabeça. Ô, Patrícia, não faça assim não, bichinha, eu te perdoo. E Deus nem sempre Ele vem dessa forma. A maioria das vezes Ele vem nos confrontando mesmo. E glória a Deus se eu e você, a gente recebe essa palavra de confronto do Senhor e a gente se arrepende e tenta nos consertar, porque esse é o desejo do coração do Senhor, que a gente se arrependa, a gente volte para Ele e nos conserte dos nossos pecados, dos nossos erros que temos cometido. Essa é a vontade do Senhor. Sabe, não é só estar no culto. Não é porque eu faço parte de uma igreja evangélica. Não é porque eu sirvo na igreja. Não é porque eu toco, não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu danço, não é porque eu sirvo na igreja que eu já estou salvo e eu não tenho pecado. Deixa eu te dizer uma revelação do Senhor para nós. Nós que servimos na igreja, nós somos os primeiros a se arrepender. Ou nós deveríamos ser os primeiros a nos arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu sirvo, seja na portaria, seja até limpando a igreja, seja cantando, seja pregando, seja dançando, seja tocando, quando eu faço isso e quando eu estou reconciliado com o Senhor, o meu serviço vai fluir naturalmente. O meu serviço, ele vai fluir naturalmente para a igreja. Então, quando eu prego, quando eu canto, quando eu estou reconciliada com o Senhor, isso vai fluir naturalmente. Sabe por quê? Porque o Senhor procura corações dispostos a servi-lo. O Senhor procura corações dispostos a servir de todo o seu coração, corações arrependidos. Não adianta eu chegar aqui, pregar lindamente com palavras de vários dicionários, se o meu coração está sujo, se o meu coração não está bem diante do Senhor, se o meu coração está cheio de sujeira, não adianta. Como não adianta você estar aqui cantando lindamente, mas o seu coração está tão distante do Senhor.
Isso flui para a igreja. Se você está distante do Senhor, se você não faz seu devocional, a igreja sente, ou aliás, a igreja não sente nada quando você canta, a igreja não sente nada quando você prega, a igreja não sente nada quando você toca, a igreja não sente nada quando você dança. É o nosso devocional, é o nosso buscar a presença do Senhor, é o nosso arrependimento diante do Senhor que vai fazer fluir para a igreja. E o nosso serviço é exatamente para isso, servindo a igreja. Mas para esse serviço fluir naturalmente com a presença do Senhor, nós precisamos buscar Ele. Nós precisamos fazer o nosso devocional. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Porque nós até queremos, igreja, nós até queremos servir ao Senhor, nós até queremos cantar, tocar, servir, nós queremos obedecer ao Senhor. Mas nós não queremos pagar o preço. Nós não temos tempo para fazer o nosso devocional. Porque a nossa vida é corrida demais. O nosso trabalho nos consome demais. E nós não temos tempo para fazer o nosso devocional, para buscar o Senhor, para fazer uma oração ao Senhor. Sabe o que foi que eu fiz essa semana no encontro de mulheres? Eu fiz algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei sobre os 2 mandamentos, principais mandamentos que o Senhor tem colocado para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Buscando ao Senhor através do meu relacionamento, meu devocional. Se eu amo realmente a Deus, eu faço meu devocional. Se eu não faço é porque eu não amo coisa nenhuma. Estou só resumindo. E o segundo maior mandamento que o Senhor colocou para nós, amar o próximo como a nós mesmos. Como é que eu vou amar o próximo? Uma das coisas que mais prova o amor de um para com o outro é a oração. E nós fizemos uma amiga secreta de oração terça-feira, em que nós estamos, as que estavam aqui, né? Estamos orando umas pelas outras, pela uma amiga secreta que nós tiramos ali na hora. Estamos orando até o próximo encontro de mulheres. Vamos estar orando todos os dias. A minha amiga secreta que eu tirei foi fulana. Então vou estar orando por ela todos os dias. E assim deve ser a igreja do Senhor. Eu não vou orar somente pela Esté quando ela estiver doente ou pedindo oração, pelo amor de Deus, que eu estou quase morrendo. Não. Eu preciso orar por todos nós. Nós somos uma família. Ou você não ora pelo seu pai, ou você não ora pela sua mãe, pelos seus filhos, você ora? Então vamos orar pela igreja do Senhor, que é a nossa família espiritual. Amém, igreja? Coloque também eu nas orações em nome de Jesus. Eu e o pastor, nossa casa, nossa família. Em nome de Jesus. Nós precisamos, igreja, reconhecer que nós somos pecadores. Precisamos nos arrepender em nome de Jesus. Nos consertar com o Senhor. Tem outro versículo que eu ia ler também, não vou ler mais. Está lá em Romanos, né? Mas é algo muito precioso. Não deixe que as escolhas dessa vida te separem do amor de Cristo. É aquele versículo que fala que nada nesse mundo pode me separar do amor de Deus. Aí tem um versículo mais lá embaixo que fala: eu tenho certeza que nada poderá me separar do amor de Cristo. Nem um sofrimento, nem a morte, nem a vida, nem as preocupações, nada pode me separar. E é essa palavra que eu quero deixar para você, que esse amor, o amor a Deus, esteja tão firmado dentro de você, que pode vir o que vier, vendaval, terremoto, guerra, mas os princípios que Deus colocou no seu coração, você vai levar adiante. E você não vai se prostrar a ídolo, a estátua nenhuma, a banquete de Satanás nenhum, porque o princípio que está aí dentro de você está firmado no seu coração. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você para fazer uma oração nessa hora em nome de Jesus.
Igreja, eu queria fazer algo. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite, para a gente fechar essa palavra em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração com você de arrependimento. Eu queria orar junto com você, uma oração de arrependimento mesmo, reconhecendo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, reconhecendo que nós erramos, que nós falhamos diante do Senhor todos os dias, reconhecendo que nós não temos tempo para Deus, reconhecendo que muitas vezes deixamos Deus de lado para fazer a nossa própria vontade. Eu queria convidar você nessa hora em nome de Jesus. Você pode fazer essa oração de arrependimento agora em nome de Jesus. Sabe, se essa palavra falou com você, que eu creio que falou, porque o Espírito Santo, ele está aqui e ele, em nome de Jesus, ele está visitando os corações nessa hora. E em nome de Jesus, que essa palavra ela venha penetrar no seu coração, para que você possa sair daqui com esse princípio que o Senhor tem colocado dentro de nós. Que esse princípio ele esteja firmado em nós, como aquela casa que foi feita, firmada naquela rocha. Assim sejam os princípios do Senhor firmados no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora e não se preocupasse com nada. Não se preocupasse com o ventilador, não se preocupasse com quem está na frente tocando, nem que está ao seu lado, na frente ou atrás. Eu queria que você, se você puder fechar os seus olhos, você fizesse uma oração de arrependimento ao Senhor. Que você se arrependesse, porque cada um de nós sabemos aquilo que nós fazemos, que quebramos os princípios. As escolhas que nós fazemos todos os dias na nossa vida, que desagrada o coração do nosso Deus. As escolhas que nós fazemos todos os dias. Escolhas essas que já não deveria ser escolha para a nossa vida. Mas nós ainda insistimos em escolher. Agradar ao Senhor ou não. Servir ao Senhor ou não. Obedecer a Ele ou não. O reino de Deus, se você vê lá no início do Velho Testamento, que você começa a ler, você vê como Deus era organizado em suas coisas. Até para fazer o templo, o Senhor dava todas as medidas. Para fazer a arca, Deus deu a Noé todas as medidas como deveria ser feito. E nós vimos aí uma preocupação do Senhor, nós vimos uma organização do Senhor. E Deus gosta de coisas organizadas. E por que no reino de Deus nós não poderíamos fazer? Por que na casa do Senhor nós não podemos organizar? Por que nós não poderíamos colocar regras na casa do Senhor para organizar e fazer as coisas em excelência, não para o pastor, não para o irmão, mas para o Deus Altíssimo Todo-Poderoso? Porque é Ele que merece a honra, a glória e o louvor para todo sempre. É para Ele que nós organizamos, é para Ele que nós colocamos regras, é para Ele, somente para Ele e para mais ninguém. Porque Ele é o único Deus dessa casa que deve ser honrado nesse lugar. Honre ao Senhor com a sua vida, honre ao Senhor com os princípios que Ele tem colocado dentro do seu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por toda a igreja nessa hora, em nome de Jesus. Ah, Deus, cada um desses que o Senhor deu a oportunidade de ouvir essa palavra, aqueles que o Senhor escolheu para ouvir essa palavra nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu te peço pelo poder do teu nome, Senhor, quebra nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, todo ego em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todo orgulho. Quebra, Senhor, nessa noite toda rebeldia.
Quebra, Senhor, toda vontade da carne. Quebra, Senhor, toda falta de perdão nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor, para quebrar tudo aquilo que não é teu. Em nome de Jesus, dai-nos ouvidos para ouvir a tua voz. Dai-nos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, Senhor, nessa noite, falando conosco através dessa palavra. Sela, Senhor, os princípios das Escrituras sagradas no nosso coração, para que não venhamos mais a dobrar os nossos joelhos a nenhum banquete de Satanás, para que não venhamos, Senhor, adorar outras coisas ou ídolos que temos colocado no teu lugar, Senhor. Ah, papai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem tomado o teu lugar, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, quebra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, visita os corações nessa hora, Espírito Santo. E traz a nossa mente, traz a lembrança de coisas que escolhemos errado. Traz a lembrança, Senhor, de desobediência que temos feito diante do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, limpa agora nessa hora os nossos corações, Senhor. Faz uma limpeza total, Espírito Santo, porque Tu és aquele que pode sondar o mais íntimo dos corações. Visita, Senhor, nessa hora os nossos corações. Arranca de nós aquilo que não é teu, aquilo que não pertence a Ti. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Tu tens liberdade nessa noite, Senhor, para esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que não pertence a Ti. E o Senhor também tem liberdade nessa noite de nos encher, Senhor. Esvazia o nosso coração de tudo aquilo que não é teu, das nossas escolhas. Nós nos dobramos a Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo, com a Tua vontade. E nos enche nessa noite, Senhor, com a Tua vontade. Enche-nos, Senhor, com a Tua vontade nessa noite. Ah, Senhor, os Teus sonhos que o Senhor tem para nós, os Teus planos, os Teus projetos, aquilo que o Senhor tem sonhado, aquilo que o Senhor tem chamado a cada um de nós para cumprir, cada missão a ser cumprida. Ah, Deus, em nome de Jesus, sela no nosso coração nessa noite, Senhor. Vem, Espírito Santo, e sela em cada coração nessa noite os Teus princípios, Senhor. Que nós possamos sair daqui sendo a certeza, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Tendo a certeza, papai, que nunca, jamais dobraremos nossos joelhos diante de ídolos. Seja adorado. Dobraremos nossos joelhos diante da nossa vontade. Ah, Senhor, quando tivermos dúvidas, Senhor, com as nossas escolhas, nós vamos fugir dessas escolhas e ir para o princípio da Tua palavra. E nós vamos obedecer não mais as escolhas que eu tenho que fazer, não mais as opções que tem para mim, não mais a seleção que tem para mim escolher, mas eu vou para o princípio da Tua palavra e ali eu vou obedecer a Tua palavra que o Senhor tem para mim. Porque nós sabemos, nós reconhecemos, Senhor, que não há outro Deus além de Ti. E é somente a Ti que nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. É somente a Ti que nós entregamos, Senhor, tudo. Porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és digno de ser adorado, Senhor. Tu és digno que nós honremos a Ti com a nossa própria vida. Tu és digno, Senhor, que nós honremos a Ti através da nossa obediência. Tu és digno, Senhor, de ser adorado por onde nós passamos. Ah, Senhor, seja adorado nesse lugar. Nós Te adoramos, nós Te buscamos, nós Te desejamos, Senhor. Ah, Jesus, coloca nessa noite dentro de cada coração, nessa hora, a fome e sede da Tua vontade. Fome e sede, fome e sede. Ah, Espírito Santo, toca agora o coração de cada um nessa hora. Coloca agora, Senhor, fome e sede nos corações nessa hora, Senhor. Até aqueles que não conseguem enxergar, até aqueles que não conseguem ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, esses, tira as ignorâncias do seu coração e coloca agora esta.
Coloca, Deus, em nome de Jesus, uma brasa agora em cada coração, Jesus. Coloca agora a tua brasa. Oh, Espírito Santo, visita os corações nessa hora. Visita, Senhor, com o teu fogo. Senhor, em nome de Jesus, coloca o teu fogo, Espírito Santo, em nossos corações nessa hora. Coloca, Senhor, em nome de Jesus. Reacende a chama dos corações. Reacende a chama dos corações novamente. Traz de volta, Senhor, o primeiro amor que já morreu. Traz de volta o primeiro amor que se apagou faz tempo, Senhor, em nome de Jesus. Reacende essa chama, Deus, para que nós viemos a Te buscar todos os dias da nossa vida. Que seja a primeira coisa buscarmos a Ti, Senhor, antes do alimento, antes do café da manhã. Senhor, o Senhor seja a nossa prioridade. O Senhor seja o nosso maior tesouro da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Jesus, tira as escamas dos olhos nessa hora, Deus. Muitos estão cegos e não conseguem enxergar a Ele. Mas o Senhor tem poder de tirar as escamas dos olhos. O Senhor tem poder nessa noite. Tira as escamas e faz o teu povo, faz a tua igreja enxergar a Ti, Senhor. A Ti como o único Senhor, o único Salvador de suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abre os ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Abre os ouvidos. Deus, toca nos corações nessa noite, em nome de Jesus. Porque só o Senhor pode fazer o que ninguém faz. Só o Senhor pode converter os corações. Só o Senhor pode libertar. Só o Senhor pode trazer transformação, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu, eu sou Teu. Adore. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Adore. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Nome, cante. Nome que é sobre todos é o Teu, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu, bem bonito, vai. Eu sou Teu, bem bonito, igreja. Santo, és inigualável. Abre os meus olhos,
coração com amor. Vais mudar o mundo. Declarando, eu vou construir, vá. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Bem bonito, vá. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com esse amor e faz mudar tudo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz. Eu queria que você desse a mão a alguém da sua família nesse momento. Querida, querido, você não está aqui dentro só para seguir uma religião. Você está aqui dentro porque você está construindo algo. Isso, se você vê alguém sozinho, se junta a ele, porque ele também faz parte dessa família. Aleluia, deixa ele só não. Aleluia. Aleluia. E eu queria que você começasse a orar agora. Comece a orar com esse pensamento. Eu estou construindo algo. Eu estou construindo algo. Eu não vou me desesperar. Eu não vou me desanimar. Eu não vou me entristecer. Eu não posso parar. Fala, fala, eu não posso parar. Porque eu estou construindo algo. Querido, você imagina o desespero em 2019, 2020 para as pessoas que não eram cristãos, que não tinham refúgio do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que não podiam se abrigar debaixo de uma confiança. Fale comigo, eu estou construindo algo. Aperte a mão do seu parente e diga a ele: você está construindo algo, então não desista. Se você está aí perto do seu marido, da sua esposa, diga a ela: você está construindo algo, não desista. Não desista de nós. Diga, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista, não desista. Nós estamos construindo algo. Nós estamos construindo algo. Nós estamos construindo algo. Nós estamos construindo algo. Algo grande, algo sobrenatural. Nós estamos construindo algo. Nós estamos nos firmando em uma rocha inabalável, aonde a tempestade vem, aonde a Covid vem, aonde a morte bate na porta, mas o Senhor está ao nosso redor, nos protegendo a nossa vida, protegendo a nossa casa, protegendo os nossos sonhos. O Senhor é aquele que guerreia por nós.
isso, ore, ore, ore. Diga, não desista da nossa família. Nós estamos construindo algo. Nós estamos construindo algo aqui. Algo poderoso. Algo sobrenatural. Nós estamos construindo algo aqui. Algo aqui. Algo aqui. Você não pode desistir, porque sua família depende de você. Você não pode desistir, porque sua esposa depende de você. Nós estamos construindo algo. Fale, esposa, fale para o seu marido. Você não sabe as lutas que ele tem passado. Então diga a ele: não desista, meu amor, porque nós estamos construindo algo. As pessoas que têm enfrentado adversidades, problemas, tempestades, seja um instrumento de cura na vida da sua família. E diga assim: não desista, porque o Senhor está construindo algo em nós. Escuta o que o Espírito sopra em vosso meio. Não desistam da construção. Escuta o que o Espírito sopra em vosso meio. Não desistam do alicerce. Não desistam da rocha, aonde a casa balança, mas não cai. Stephanie, a Melina não estaria no seu colo se você tivesse desistido da rocha, e quando aquela tempestade veio para abalar, não abalou. Edson, a Mônica não estaria aí se você não estivesse firmado em uma rocha quando a doença veio para levá-la e não levou. Dejarlene, você não estava aqui hoje se no dia que você caiu daquela moto você não tivesse firmada na casa do Senhor. Josivan, você não estaria com esse menino no colo se o Senhor não tivesse te salvado tantas e tantas vezes como Ele te salvou. Angélica, você não veria os seus filhos crescerem se não fosse o Senhor. Então começa a falar agora, cada um de vocês aqui, que existe algo, que existe alguma coisa. Diga as circunstâncias, diga os problemas, diga o desânimo, diga as tempestades, diga a afronta do inimigo. Diga: eu estou ocupado, porque Deus está construindo algo aqui. Deus está construindo. Deus está construindo algo aqui. Cante, quero ouvir você. Eu vou construir minha família em ti.
somente em ti não vou ser. Mais uma vez, eu vou. Independente das circunstâncias, independente das circunstâncias, independente das circunstâncias. Oh, eu vou confiar, Senhor. Eu escolho confiar, Senhor. Eu vou confiar somente em ti. Santo, és incomparável. Eu já posso te agradecer, nosso Deus. Eu já posso te agradecer. Repita para você: eu estou construindo algo. Eu não posso me embaraçar. Diga, eu não posso me embaraçar. Fale. Eu não posso perder o foco. O Christopher, ele não será o mesmo menino se você sair da igreja. Não é porque eu estou falando de igreja, é porque eu estou falando de Cristo. Se você for um homem de Deus, ele tem você como referencial de homem de Deus. Se você não tem, ele não vai ter referencial nenhum. Existem pessoas mais inteligentes que você, pessoas mais admiráveis que você, e ele sabe disso. Mas só tem uma pessoa que é pai dele: você. Então seja você o cara que é referencial para ele. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Seja como Cristo. Seja como Cristo. E Cristo será suficiente no Cristo para fazer aflorar alguém muito mais importante do que essa terra deseja. Cada um de nós estamos aqui essa noite com uma responsabilidade. Estamos construindo alguma coisa. Todo mundo pode ser pai. Todo mundo pode ser mãe. Agora poucos são referencial em Cristo Jesus. Então seja você um referencial em Cristo Jesus, para a sua casa, para a sua família. Porque não adianta você ter dinheiro no bolso. Não adianta, querido. Tem coisas muito mais prazerosas do que dinheiro no bolso. É aquilo que o dinheiro pode comprar. Então você acha que ter dinheiro segura o teu filho tendo caráter, a tua filha tendo caráter? Não. Quem segura filho no caráter é exemplo. Fala comigo, exemplo. Em Cristo Jesus. Então diga assim: eu estou ocupado. Toda vez que você estiver desanimado, toda vez que você estiver, lutando, você vai dizer: eu estou ocupado. Diga para a doença: eu estou ocupado. Diga para a preguiça: eu estou ocupado. Diga para a luta, para a enfermidade: eu estou ocupado. Construindo algo aqui. Fala: eu e minha casa. Não, fala forte: eu e minha casa, servindo ao Senhor. Se você está perto da sua esposa, dê um abraço nela agora. Dê um abraço nela e diga: meu amor, nós estamos construindo algo. Isso, diga. Nós estamos construindo algo. Pode ir, Marcílio, vai lá na sua esposa. Minha esposa, venha cá. Nós estamos construindo algo. Aleluia. Não podemos desistir. Estamos
estamos ocupados construindo algo. Vamos cear, já quero chamar os diáconos e presbíteros. Aleluia. Querido, você entende a importância disso? Eu falei o nome de alguns meninos, de algumas pessoas, mas é porque a gente tem que ter esse rodar de chave, sabe, dona Eliane? Quem era o Piu Piu? Quem era? Você sabe o que a senhora sofreu com esse menino. O que os outros falavam, que ele não ia vingar por causa de enfermidades e de doenças, mas o Senhor tinha um plano na vida dele, e tem um plano na vida dele. Porque não uniu ele com a Lara sem propósito. Alguém está entendendo? Eu tô dando exemplo aqui do Léo, da dona Eliane, mas puxe para você. Existe um propósito para você ser um crente de verdade. Não é só você frequentar a igreja, não. É você construir algo. Levante as mãos. Pai, nós oramos sobre os elementos. E nós desejamos a Tua presença, que é santa e eficaz. Agora não mais o pão e o suco da uva, mas o corpo e o sangue de Cristo. Que nós possamos, Senhor, ser totalmente mudados por essa presença, em nome de Jesus. Enquanto você vai vir para tomar ceia, venha pedindo perdão dos seus pecados, orando. Pode vir, faça 2 filas únicas. Aleluia. Te amo, Deus. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom pra mim. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz e me guia em meio ao fogo, na escuridão Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Adora, vai, igreja. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom pra mim. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom pra mim. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu entrego a Ti todo o meu ser, eu entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. O interessante da ceia é que ela é todo memorial. Quando eu falo todo memorial, é um memorial completo da paixão de Cristo. A ceia tinha tudo para ser o que ela não foi, e ela tinha tudo para não ser o que ela foi. Que quem imaginava que o maior ia lavar os pés dos discípulos? Quem imaginava que Jesus iria falar que alguém ia o trair? Quem imaginava que durante a ceia Satanás ia encher o coração de Judas? A ceia, ela é um memorial de tudo isso que aconteceu, de tudo que foi a revelação naquela cruz. Aquele homem que, mesmo sendo Deus, não usurpou se colocar igual a Deus, mas antes se humilhou. E ele partiu o pão com aqueles que não mereciam, mas porque o amor dele queria fazer isso. Então ele levantou o pão, levante o pão, dê graças a Deus, e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode comer do corpo. O cordeiro simbolizava aquele que pagava o pecado, porque o homem em si mesmo não queria pagar. Mas alguém disse: eu pago. E esse alguém foi o próprio Deus. Mas o preço é muito alto, o preço é de sangue. Darei a minha vida por vocês, e serei a memória do verdadeiro pastor. Porque o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pai dá a vida pelos filhos. A verdadeira mãe dá a vida pelos filhos. O verdadeiro marido, ele fica na frente da morte para defender a esposa. A verdadeira esposa é sábia e faz tudo para que o seu marido cumpra a sua missão. É muito complexo, mas muito simples se nós nos apoiamos nele que já fez, que já venceu. Ele derramou todo o sangue. Fala comigo: todo sacrifício é válido quando é por amor. Então este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é dado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Façam sempre isso lembrando de mim. Levante e diga graças a Deus. Pode tomar. Eu quero que você ore agora e agradeça, não com tristeza, porque ele não está morto, ele está vivo. Diga: ele está vivo. E porque ele vive,
eu posso crer em dias melhores, em momentos melhores. Aleluia. Deixa o Espírito Santo levar você a essa letra dessa canção e a dizer: Ele vive, Ele está vivo em nós. Deus é maravilhoso, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos todos juntos. Deus enviou seu Filho amado, seu Filho amado, para me salvar e perdoar, me salvar e perdoar, e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, na cruz morreu, bem bonito, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Bem bonito, igreja, porque Ele vive. Vamos lá, está. Posso crer No amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olha essa letra, ó. Enquanto enfim chega para todo mundo, irmão, chegar a hora em que a morte enfrentarei. Olha o crente de verdade, sem medo então, bem bonito, terei vitória. Como vai ser? Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, e a minha vida
vida está nas mãos do meu Jesus. Vive está. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, aleluia, porque a tua palavra é forte, é transformadora. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, e que o Espírito Santo possa estar transbordando no coração de cada um deles, e que eles possam estar se enchendo dessa presença, Pai, para construir algo de excelência na sua família, na sua casa. Senhor, que eles não sejam como aqueles que ficaram pelo meio do caminho, que eles não desistam, mas que eles permaneçam fiéis. Levante sua mão. Pai, eu abençoo o teu povo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor se incline para ti, dando atenção às tuas orações, e te dê a paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive.